Neto, Grafite, Bruno Formiga, Rafael Sobes. O assunto agora é o empate entre Bahia e Corinthians na Fonte Nova. 1-1, Abel, e aí? Então, eu estava lembrando do Corinthians fez um grande jogo no meio de semana contra o Remo, mas hoje não conseguiu repetir. Eu não sei se os 2 dias a mais de descanso que o Bahia teve, né? O Bahia jogou terça com o Atlético Mineiro, o Corinthians jogou na quinta. Mas o Corinthians sai na frente com esse golaço do Andileri, ele tem... O goleiro não podia fazer coisa melhor? O goleiro chega a tocar na bola, né? Mas ele acerta um chutaço. A marcação também, né? Parece marcação de escola, cara. Ameaça. Mas é um golaço, é um golaço. É um golaço, o Corinthians sai na frente ainda no começo do jogo, mas aí para. A gente estava falando, o Flamengo recuou. Corinthians muito mal. Corinthians praticamente no primeiro tempo foi só o gol. Aí depois só deu o Bahia. O Bahia teve 2 gols anulados. Aí daqui a pouco o PC vai falar sobre isso, né? Me esqueci o nome do argentino que estreou pelo Bahia, que foi contratado, veio do Rosário Central. Vélez. Como é o nome? Vélez, né? Vélez. O Bahia sofre com esse problema já há um tempo, né? Tinha o William José que entrou no segundo tempo, tentou com o Everaldo, de criar muitas chances e não conseguir. E aí tem essa contratação, um argentino de 22 anos. Ele fez 2 gols hoje, os 2 anulados. Pelo menos me pareceu ter boa movimentação, presença de área. Vamos ver como é que vai ser daqui. Bom em simular também. Oi? Deu uma boa simulada também. Ele deu uma simulada ridícula no primeiro tempo. No primeiro tempo ou no segundo? No fim do primeiro tempo. No fim do primeiro tempo. E teve uma do Garro com o David Duarte, que é o autor do gol do Bahia. Sim. O autor, uma bela cabeçada. Aí o Bahia, de tanto insistir, acabou conseguindo o empate. Eu achei o jogo, não sei se você viu assim também, Rizek, mas assim, as 2 marcações, os sistemas defensivos foram muito melhores do que os ataques. Faltou criatividade. O Corinthians, principalmente, depois do show que deu no meio de semana contra o Remo, é óbvio que o Bahia é um adversário mais difícil, mas o Corinthians não conseguiu jogar hoje. O Bahia apertou mais, pressionou mais, tentou mais, mas também não conseguiu colocar a bola para dentro. O Bahia jogou mais do que o Corinthians hoje, Sim. sem dúvida, né? O Corinthians hoje comemora o empate. O jogo foi todo do Bahia, teve 3 gols anulados e assim, jogou mais. Agora, não foi um grande jogo. Se você tá com aquela imagem da Copa do Mundo, de muito tempo de bola rolando, e viu esse jogo... Ele tá insistindo, né? Eu vou te falar, foi entretenimento, tá? Pra quem? Foi divertido. Não, pra quem curte treta... O pacote tá todo simulação, aí. 2 ou não sei 3 se tem pra rodas de rodar. confusão, Não, assim... empurra. O Garro teve uma simulação patética com o David Duarte. Patética. David Duarte encosta a cabeça nele patética. assim, e ele cai como se tivesse levado uma cabeçada. O Vélez teve uma simulação patética. Olha lá. Olha lá. Não, ele ficou... O jogo paralisou por mais de 5 minutos por causa disso. É muito bizarro, né? Já tava O árbitro 1-0. deu o cartão só pro David Duarte. Mas o Garro simula aí, né? Então, O olha lá. David Duarte cai na pilha, tava 1-0 o Corinthians. É pra isso? O cara encostou a testa Não foi nele. nada, gente. A dor que o Garro O Messi no sentiu final da ali. Copa tava pedindo expulsão do Cuco Orelha por um negócio na boca também que é bizarro. Tudo bem, beleza, mas não foi o tom da Copa, né? Não. Esse é o tom do Brasileirão, né? O jogo parado, se arrastando. Assim, no Brasil, você para... Olha o Garro, que dor, meu Deus do céu. É o cair, né? É o que é ficar rodando. E não é nem pela Rodando quantidade assim, de faltas. O Grafa quebrou lembrou a testa dele. O Grafa lembrou do Fluminense e Grêmio. Olha lá. 21 faltas é Olha um lá, número ó ok. que dor. Olha, O problema é nossa isso senhora. aí, ó. Meu irmão, se perde muito tempo no nada, né? Na simulação, Olha lá, agora todo o mundo Vélez, falando ó. com o juiz. Olha o Vélez, ó. Olha lá. Peraí. Eu acho que o Caio Já César tinha nem acabado o encosta primeiro nele, tempo. Caio César, cara. Tinha acabado o primeiro tempo, aí acabou o primeiro tempo, gente. E o Vélez com o Olha dobro lá. do tamanho do Não Caio aconteceu César. nada, não aconteceu nada. Olha a dor do Vélez ali, Alejo Vélez. Olha a dor do cidadão. Nem encostou. A imagem vai mostrar que nem encosta nele, não encosta no rosto. Olha lá. Repara bem. Na sequência. O juiz apita, ele tenta dar uma caneta no Caio. Acabou o jogo, o primeiro tempo. Agora. Toma. Acabou o jogo. Aí ele tá indo e tal, aí solta uma piadinha e não sei o que, e pá, olha lá. Olha lá. Aí ele empurra o Caio e toma um nada, né? Olha lá, gente. Nem encostou. É sério isso? Eu cara? não tinha sério. visto. Olha lá, por outro ângulo pra vocês, olha lá. Cara, é muito... E é com, Que isso, é com cara? delay, cara. A parada é muito... Não, foi, cara. É canastrão até, não é uma boa atuação. As duas. É uma atuação ridícula. As duas. Não O é? Garro... Assim, não é uma as atuação duas. maneira. Não. É uma parada tosca, pô. Não, as duas. Você achou legal.
Não, eu acho o entretenimento. A gente tá rindo aqui, não tá não? Pô, a gente tá achando aqui, faz meia hora que a gente ri. Pô, Eu acho mas isso. ri de ruim, né? De tão ruim é bom, né? Mas a Copa É tava isso, punindo, né? Os atletas, né? Eu lembro que eu fiz um jogo lá do Paraguai com o Almirão, se atirou, o cara, o defensor tomou amarelo, o VAR chamou, Chamou por identidade errada no cartão, né? E aí puniu a simulação. e aí depois ele botou a mão na boca e A foi Suíça expulso nesse também, jogo. Suíça e Argentina também. Não, e esse já Bonito, foi um né? jogo além, né? A gente tava falando das 21 faltas do jogo do Flu, aqui a gente já tá falando de 35, né? Mas é isso que me irrita no brasileiro, assim, no campeonato, nosso amado campeonato brasileiro. Ele podia ser um campeonato muito melhor. Só que, assim, jogos como o de hoje, se você espera bom futebol, você não tem. Você tem o entretenimento bizarro, né? Assim, a canastrice do Vélez, do Garro, olha lá, a dor do Garro. O Coincidentemente, Garro não conseguia levantar. Gente, mais de 5 minutos que o jogo ficou parado. os dois argentinos, né, o Garro e o Alejo Vélez, mas os brasileiros também fazem muito isso. Ah, o David Esse Duarte, tipo de coisa, que hoje foram dois viajou de argentinos. ali. Cara, porque os tava 1 a 0 árbitros Corinthians. tentando explicar é um negócio que chega a dar dó, velho. Porque Bahia- assim, eles ficam tentando explicar e quanto mais eles explicam, parece que é pior, porque tem horas que, como a gente tava conversando, né, só tem que ser comando curto. Meu irmão, o gol foi anulado, não precisa Deu. ficar explicando, porque quanto mais tu explica, mais os caras crescem pra cima de você. O Daronco no jogo tava dando pena, aí a mesma coisa, em todos os estádios, cara, os árbitros ficam sozinhos. E eu não tô defendendo a arbitragem aqui, que tem uma série de defeitos. Mas o ambiente é muito hostil, cara. Ninguém faz bolinho na Copa do Mundo pra cima da Não, isso que eu tô arbitragem. falando, olha isso, gente. É o campeonato mimizento, é muito mimimi. O Bahia demorou mais de 20 minutos para voltar pro segundo tempo. Outra coisa que, pô, é bizarra de acontecer. O Corinthians ficou lá esperando o Bahia voltar. O Bahia demorou mais de 20 minutos para retornar pro jogo. Isso é tão bizarro que a Fonte Nova lotada, 2 times gigantes, e a gente não consegue falar do jogo. Pô, Porque teve parada pouco meio jogo. de criança, assim, também. Acabou o jogo, um tenta dar uma caneta no outro com Será a que bola eles não têm parada. vergonha? Aí o cara fica pé da vida e vai cobrar. Pô, meu irmão, tu não tá na Suíça, base, não. Teve pouco jogo. É Suíça e Argentina que o jogador suíço é expulso, né? Foi por isso. simulação, né? Isso. Sim. O jogador argentino. Embolou. Embolou, né? Teve um lance esse ano no jogo do Santos na Vila Belmiro, onde o árbitro explica pro Neymar o porquê que ele não marcou o pênalti. Acho que existe uma bola na mão. O Gabriel tem um gol chute anulado, cruzado, que um gol toca na anulado mão, que bate isso, no Gabriel. Aí todo mundo elogiou, pô, o árbitro explicou pro Neymar ali na hora, tal, pro Neymar, pros jogadores do Santos. Mas ficar explicando toda hora dentro do jogo, tu perde muito Não, isso tu tempo quer no explicar jogo. pro capitão a regra de... E eu não entendo por que ela não segue valendo. Cara, fala só com o capitão. Chegou um terceiro elemento ali, é amarelo. Ou tu fala só com o capitão, ou não vai ter controle. Porque aí tem vários que se acham capitães, chega 3, 4, 5, que aí o outro time também precisa dar uma resposta. Porque aí, desculpa, não dá pra tu ver 3, 4 caras em cima do árbitro e tu não fazer Não, tu nada. tem que ir. Aí tu vai ter que ir também, porque tu precisa responder pro teu torcedor, que vai te achar otário se só tiver gente de um time em cima do árbitro. E aí fica esse mise-en-scène de eu preciso jogar pra minha galera, os outros têm que jogar pra galera deles, e fica o árbitro ali, coitado, que tá errando ou acertando, mas ele tá num bololô. E aí fica esse jogo de quem joga mais pra sua galera. Só que o árbitro não tem galera pra jogar, né? É muito chato. Não, e vou te falar, quem apitou hoje foi o Ramon Abate-Abel, que já não é afortunado, assim, de, né, quase todo jogo dele tem um negócio acontecendo. Hoje eu não vi culpa dele, cara. Foi um jogo inapitável hoje. Qualquer cidadão podia pôr o melhor árbitro do mundo. Qualquer cidadão ali queria sofrer, porque os times optaram pelo não jogo. E o tempo de A bola gente não tá parada- conseguindo falar do jogo hoje. Não teve jogo hoje. Não teve muito jogo No hoje. próximo brasileiro isso acaba, né? Se começar a ter essa punição para quem tenta enganar, vai acabar isso aí. Cara, 35 faltas na real, quando eu fui olhar, eu achei que tinha sido umas 50. É porque cada falta ainda tem os 2 minutos de simulação, mais os 3 de bolinho. É E que a aí o simulação jogo- parece que é uma falta, né? É Fica um isso. tempão. Não teve jogo, cara. Assim, É ruim. o Corinthians fez 1-0, aí depois só deu Bahia. O Corinthians segurou o empate. Acho que foi bom pro Corinthians o empate, melhor pro Corinthians que pro Bahia, né? Como visitante. E um, Lá, Meu entretenimento Deus. lá. olha lá, não, mas o Bruno Formiga achou legal. Não, achei entretenimento. Entretenimento, você fica aqui, a gente tá passando o tempo, meu irmão. Falando do jogo. E agora, objetivamente, acho que o Bahia jogou mais. Claro. Pro jogo do Corinthians, por exemplo, pensei aí, o Yuri Alberto sofreu muito no jogo. O que ele faz de melhor? Atacar espaço. Não tinha espaço pra ele atacar. Ele conseguiu fazer isso, acho que 2 vezes o jogo inteiro. O Ranieri reclamou uns 3 minutos desse cartão amarelo que ele levou ali naquela falta. Ali.
E aí é isso, cara. Vão roubando da gente minutos de futebol pra gente ficar vendo simulação. Esses foram os melhores momentos do jogo. Mas isso aí, o melhor resumo do jogo foi esse daí. Mas isso aí, Esse daí que passou. vocês guardem esse clipe, porque eu já vi isso acontecer, tá? Se botar no YouTube, no Instagram aí, tem um monte de edit assim. Daqui a 15 anos, vão estar falando, olha, quando o futebol brasileiro era de verdade. Aí bota um rock de fundo e essa porradaria aí todo mundo tá achando bom. Porque é assim que acontece, ou não é? Eu canso de ver aí... Mas quem vai falar que Um monte esse de gente. futebol era de verdade? Brasileiro? Olha, Bel. Então por isso que nós estamos assim Eu na lembro, Copa do Mundo. eu lembro até hoje de um Flamengo e Vasco que a galera acha maravilhoso, final do Carioca, o jogo teve 90 faltas. 90. E tinha vários piques em campo. Ali era Romário, Edmundo, tava todo mundo lá. Achar E o jogo que com 90 faltas, uma falta por minuto. Eu tendo a A achar galera que este achando Bahia e Corinthians não deixará saudades. Tendo a achar, mas sempre vamos ver, tem o tempo dirá. sempre tem um, quando o tempo passa, Bem editado, bem né? editado e com a música certa. O tempo Porra, isso é. aí, tá louco. Eu lembro, pode Com botar a isso. música certa. Com a música certa e um bom edit, tudo fica bom. Tem um Palmeiras e Boca. Lembra quando o Palmeiras sabia jogar a Libertadores? Aí é porrada atrás de porrada, o Júnior Baiano andando no meio dos caras. Detalhe. Ele sabe agora, pô. É isso, esse é o ponto. O Palmeiras sabe agora, aquela Libertadores, o Palmeiras perdeu, pô. Mas serve Isso até que não dá pros pra times- entender. Mas isso serve para os times que estão lá embaixo. O torcedor dos times que estão ali disputando rebaixamento, né? Os caras falam, se meu time lutasse assim, e vale mesmo. Ah, mas não é aí não? são dois times G10, Guarda cara. esse edit aí. São dois times que deveriam, pelo menos, jogar bola. Hoje não conseguiram, mas insisto, como resultado, eu acho que é melhor pro Corinthians, sem dúvida. PC, chega mais, PC. Vamos... primeiro eu quero saber se você concorda que foi um jogo inapitável esse. Eu acho assim que é uma questão da cultura mesmo do futebol brasileiro, como vocês estão falando. Tem alguns avanços, né? A discussão de calendário, a mudança do calendário, o início do campeonato em janeiro, né? O Brasileirão o ano todo, a discussão das ligas, os clubes tentando chegar num acordo aí para ter uma liga só, profissionalização da arbitragem, o uso de tecnologia. Eu acho que tem. Hoje eu estava analisando também o público nos estádios, né? Bastante gente nos estádios, no jogo do Bahia mesmo, em Corinthians, um bom público, bastante gente no Mineirão também. Acho que tem Maracanã, com um ótimo público. Acho que assim, tem tudo para a gente ter uma competição de altíssimo nível, de primeiro nível, porque o Campeonato Brasileiro, bem jogado, bem disputado, é que vai refletir numa boa formação da seleção brasileira, né? A gente acabou de ter uma péssima campanha na Copa do Mundo aí, equiparando com a nossa campanha de 90, mas o bom espetáculo ele passa pelo trabalho da arbitragem, obviamente, mas tem que ter a colaboração dos jogadores. E muitas vezes o comportamento do jogador dentro de campo é reflexo da comissão técnica. Mas nesse caso, o Rogério e Diniz nem são treinadores, pelo menos eu acho, né? Que enxergam o futebol desse jeito. Por isso eu acho tão incrível. É tão fora até do padrão dos treinadores. Ou seja, a cultura hoje do futebol brasileiro é mais forte até do que as comissões técnicas trabalham, porque duvido que Rogério e Diniz tenham achado bonito, gostem desse tipo de coisa que aconteceu na Fonte Nova. Acho que é justamente o contrário, pelo perfil de ambos. Sim, contrário sim. mesmo. Mas acho que no geral mesmo, acho que porque se o jogador está se comportando dessa maneira, acho que também é falta. Uma hora vai doer no Galo, uma hora vai doer. Uma hora vai doer, mas vai falta doer. mesmo também de uma cobrança por parte dos treinadores, um pouco mais de personalidade para os árbitros em campo, um trabalho também da CBF no sentido de fazer um pacto para um bom futebol. Porque assim, o que a gente vê no jogo é isso aí, a bola não rola, né? Você tem o Garro simulando a lesão, deveria ter recebido o cartão amarelo, o Ramon Abate mostrou corretamente para o David Duarte, mas tinha que ter mostrado para o Garro, que faz essa simulação. Mas como é que ele ridícula, mede ali na hora se o Garro... Porque ele chegou a pedir até atendimento pro Garro. Ele nem deveria, o Garro ficou muito tempo no chão, né? Não queria levantar. 5 minutos e 40 segundos. É muito tempo de jogo parado. 5 minutos e 40 segundos. Acho que reflete, Roubaram de inclusive... futebol da gente. Isso, reflete inclusive, a não aplicação ainda das novas regras, né? Porque o jogador, quando for atendido, vai ter que sair do campo e ficar 1 minuto fora. Isso vai ser implantado a partir só depois do dia 10 de agosto. Aí chega no intervalo, no finalzinho do primeiro tempo,
uma outra simulação ridícula aí do Alejo Vélez, nesse contato aí com o Ranieri, depois com o Caio César, também simulando uma revisão. Gente, tem VAR, tem câmera. Assim, o cara que vê uma imagem dessa, ele tem que sentir vergonha. Olha só, tem ali um tapa pra cá, um bracinho É a própria mão dele que e a própria mão, o Mas cara é cai, isso é muito ridículo, ridículo, é ridículo. Mas nem alcança o Vélez. É que, por que os atletas fazem isso? muito Porque não tem punição pra eles, entende? Então, assim, se colar, colou. Imagina o cara ser expulso, ou fazer um bolo, que é isso que, pra chamar atenção, daqui a pouco o time não tá muito bem. Só que, assim, a partir do momento que tiver punição, como aconteceu na Copa do Mundo, aí esse cara pode prejudicar o time. Falando do Diniz também, sobre o comportamento, hoje teve duas situações, no primeiro e segundo tempo, que o Hugo Souza, ele simula uma lesão, não tinha nada, e ele fica caído no chão, o jogo não pode reiniciar com o goleiro no chão, e aí o time todo do Corinthians vai para a técnica para receber orientação. Isso foi proibido na Copa, eles não permitiram, quando tinha atendimento do goleiro. Foi, verdade. Os jogadores não podiam se Verdade. aproximar da área técnica. O Hugo deu um migué pro Diniz poder arrumar No o primeiro time. e no segundo tempo. Verdade. Aí cai lá no O chão, Corinthians não deu tem deu nada. uma parada de datação ali do É nada. isso, ali. Miguel, não Miguel tinha total. nada, não tinha nada. Bem E lembrado. a regra precisa avançar nesse Bem sentido. lembrado. Na Copa do Mundo Foi claramente funcionou uma muito simulação bem. do Foi Hugo claramente pra poder o Diniz organizar a ajeitar o equipe. time. Atende primeiro e dá e no escanteio. segundo tempo, Ah, no primeiro Atende e o goleiro e segundo dá escanteio pra ver se ele para. Tudo isso aqui que a gente tá falando é patético. Mas eu tô achando que, pelo menos dos fechamentos que eu vi, hoje tá mais em paz pra você. Porque, assim, tem menos erro de arbitragem. Pelo menos a gente tá falando postura, mas os árbitros, nesse ponto, eles erraram na conduta, mas eu acho que a crítica tá sendo muito mais a postura dos jogadores. 1-0 no primeiro tempo, o Corinthians faz 28 pontos, fica na 8ª colocação, né? A verdade, o Corinthians fez uma partida muito fraca tecnicamente, taticamente, não foi aquele time que enfrentou o Remo. O resultado é bom pra caramba. Um empate jogando na Fonte Nova contra o Bahia é muito legal. O Bahia tem 31 pontos, né? Mas dava pra ganhar o jogo. Dava pra ganhar. Breno Bidon jogou mal. André jogou mal. O Garro não deu um chute no gol. O Lingert não entrou. É verdade. O Alberto não deu um chute ao gol. O Corinthians deu um chute ao gol. Saiu o gol do Angileri. Então, se tivesse jogado mais disposição, ganharia o jogo fácil. Porque o Corinthians é melhor que o Bahia. Mas o empate tá bom pra caramba, tá tudo certo. O Angileri fez um bonito gol no começo do jogo e acabou. Como de costume, o Corinthians faz o gol e para de jogar. Ele abdica do jogo totalmente. Foi assim, quinta-feira contra o Remo, fez um baita no primeiro tempo, 3-0, e o segundo tempo o time não jogou. E aí, o Bahia empatou no final do primeiro tempo e depois, jogo bem ruim, bem fraco, assim como tem sido a grande maioria dos jogos desse Brasileirão. São dois times, tanto o Corinthians quanto o Bahia, que não vão brigar por absolutamente nada, porque a briga pelo título esse ano é Palmeiras e Flamengo mais uma vez, e Corinthians e Bahia brigam, disputam por uma vaga da Libertadores e nada mais. Então, um jogo fraco, mas o Corinthians, que fez 1-0, poderia ter ido para cima e não jogou. O Caio César foi o melhor do Corinthians. Mas tudo podia ter sido diferente, né? Vamos falar a verdade. Isso porque o Corinthians deu um baita de um mole, o Corinthians vacilou. Fez um gol, um golaço por sinal do Angileri, mas depois praticamente abdicou do jogo, cara. E posturas como essa costumam custar caro, e muito caro. E acabou custando. Abriu o placar ali, por que não aproveitar o momento psicológico todo a seu favor e ir pra cima do adversário para tentar fazer o segundo e matar o jogo, o terceiro, enfim. Mas pra quê, né? Vamos deixar o adversário respirar, vamos deixar o adversário se recompor. E foi o que aconteceu, cara. O Bahia empatou e depois foi melhor o jogo inteiro porque o Corinthians não asfixiou o Bahia quando podia ter feito, cara. Enfim, jogar na Fonte Nova sempre é tarefa difícil. Nunca foi fácil e nunca será. E a classificação do Bahia no Campeonato Brasileiro comprova isso, pessoal. Mas eu repito, se o Corinthians tivesse feito o gol logo quando fez, com o Angileri, e tivesse ido pra cima pra tentar dar aquele abafa, meter uma pressão, uma blitz, poderia ter tido uma sorte melhor no jogo. Mas enfim, bola pra frente, paciência. O Corinthians perdeu uma posição, mas continua lá em cima na tabela, ainda é o 8º colocado, e que assim seja, para que possa jogar as Copas quando tiver que jogar com mais tranquilidade, sem pressão de ter que estar fazendo conta para fugir da zona de rebaixamento. Quinta-feira o Atlético Paranaense dentro da Neoquímica Arena e tem que vencer esse jogo. E dá para vencer.
Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.